O filho estava andando na rua com seu pai, e daí ele viu uma loja de cabeleireiro, que as crianças podiam jogar cortando o cabelo, mas seu pai acabou falando que não porque ele estava sem dinheiro, e seu filho falou sempre o meu pai, e fala que não. Ele falou porque meu pai sempre fala não para mim, mas para minha irmã não. Depois seu filho chamou o pai do casco que a irmã dele pegou o celular dele, mas daí o pai chegou e falando deixa ela com seu celular, mas daí ele ficou com tanta raiva, e até sua irmã e o dele, mas daí ele ficou com raiva, e foi correndo para seu quarto. Depois seu filho falou eu te odeio pai, e depois ele saiu correndo. Pai foi deitar ao sofá com tanta raiva do seu filho que ele pai foi falou deitar sabe ao porque sofá, a irmã mas daí pegou o celular aconteceu algo dele que o seu filho ficou com muita raiva. Ele o seu pai falou filho pega água para mim, e ele ficou com raiva, mas ele foi pegar só porque ele iria ficar de castigo. Ele ficou com raiva, mas daí ele começou a abrir a geladeira, e procurou pela água. E seu filho ficou procurando pela água, e depois ele achou água, mas ele foi entregar lá para seu pai. Foi entregar lá a água depois que ele achou. Seu filho foi com muita raiva entregar para o seu pai. Falou vamos lá me entregar para meu pai, e depois ele chegou lá para entregar ele falou. Ele falou toma chato. Pai falou uma coisa que estressou ele mais ainda para ele limpar a casa. Ele ficou um tempão lá tentando limpar a casa inteira. Ele pegou o negócio e começou a limpar. Ele estava limpando primeiro lá embaixo porque era mais perto, e depois lá em cima. Ele estava tão cansado de fazer tudo que o pai pedia, mas daí ele começou a limpar tudo, e depois ele foi lá em cima para limpar os quartos e os banheiros. Ele está falando estou tão cansado, mas vou ter que continuar até eu limpar todo o chão. Começou a limpar tudo mas depois ele limpou tudo mas tudo a casa, e daí ele conseguiu limpar, mas daí ele não foi quase falar nada para seu pai, ele só falou pronto. Demorou tanto que ele até ficou cansado, e daí ele foi para seu quarto dormir um pouquinho. Falou pronto eu fui lá falar para seu pai que ele conseguiu limpar toda a casa, e daí depois ele foi para o seu quartinho, mas ele não esperava o que iria acontecer com seu pai. Ele falou pronto agora me deixa em paz, e ele foi subindo lá para dormir no seu quarto. Oi pessoal, vamos ressuscitar um pouco porque estou muito gordo, e daí ele foi lá sem gritar, mas ele ficou tanto tempo que até ficou de noite. E depois de se esforçar muito seu pai desmaiou. Seu pai desmaiou, e depois seu filho acordou. Seu filho percebeu que o seu pai desmaiou e foi ligar para o médico. Ele estava procurando pelo celular. Até que seu filho achou o celular e ligou. México chegaram bem rápido para salvar.
O médico falou que ele não tem nenhum problema, ele só desmaiou. Seu filho ficou surpreso, mas depois ele ficou bem feliz, seu pai estava vivo. A enfermeira falou que ele não tinha nada e mostrou como ele está. Ele não tem nenhum problema nem no óleo. Ela mostrou e não tinha nada. Ela já podia tirar a máscara, e entrou na sala para mostrar ao seu filho. Teu filho entrou bem feliz no caso, e seu pai acordou, e depois ele pediu desculpas por tudo o que ele fez com o garoto. Seu filho desculpou ele e todos ficaram felizes para sempre. Ele saiu correndo para ir para casa com seu pai, mas aí ele percebeu que tinha duas ambulâncias e mais uma Ferrari. Que tinha uma Ferrari lá na rua, e o pai percebeu que ele estava olhando na Ferrari, e foi falar o que aconteceu. Pai não falou quase nada, mas eles foram para casa, e o filho foi deitar no sofá, e seu pai falou que ele podia treinar igual ao pai. Ele saiu bem feliz do carro, mas ele esqueceu que a porta estava fechada, mas ele abriu de novo, e foi deitar lá no sofá, mas seu pai falou uma coisa que ele aceitou. Meu filho falou: "Ei, vou deitar um pouquinho, estou tão cansada de ficar naquele hospital." Daí pai falou que ele podia treinar igual ele, mas não na academia. Ele também já saiu correndo para ir lá, mas daí depois ele perguntou se era esse lugar que o pai estava. E falou que sim, mas o pai teve que ir deitar ao sofá a dormir, mas o filho também foi lá se exercitar, eu e ele passou o dia inteiro quase já escutando, mas daí ele ficou cansado, e foi para o seu quarto dormir. Ele falou: "Aí fiquei cansado, vou dormir no meu quarto." Seu pai dormiu, mas ele percebeu uma coisa na transmissão vertical. Ele já subiu correndo para contar a seu filho que ele vai levar ele lá, mas ele não podia se exercitar. Seu filho perguntou o que tinha acontecido, e o pai falou que o que ele viu na transmissão vertical. O pai explicou tudo, mas daí ele já saiu correndo, nem explicou mais nada para o seu filho de tão feliz que ele estava. Ele foi de bicicleta, e depois seu filho chegou primeiro, mas seu pai chegou na frente. Ele falou que ele não podia se exercitar na academia. Seu pai foi correndo a pegar a bicicleta, e seu filho foi junto, mas não na mesma bicicleta. Seu filho estava prestes a chegar, mas seu pai chegou primeiro, e seu pai começou a falar que ele não podia se exercitar na academia, porque só tem coisas pesadas para ele. Ele falou: "Pai, estou chegando primeiro do que você, vem logo." Mas daí seu pai falou: "Não, já cheguei." E daí foi como é que ele começou a falar que ele não podia. Ele falou: "Filho, desculpa, você não pode exercitar porque aqui só tem coisas pesadas só para adultos." Mas daí de tanto pensamento de exercitar, seu pai ficou muito forte, e ficou com muita raiva, mas ele não atacou o seu filho. Então, gente, esse foi o vídeo. Tchau.